À medida que você encontrar, se coloque de pé em reverência a essa palavra. Mateus, capítulo 7, verso também de número 7. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta lhes será aberta. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa noite, por tudo quanto o Senhor já fez aqui, por muito mais que o Senhor ainda fará. Te louvamos, te damos o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, pois o Senhor é digno de receber, Senhor, porque o Senhor entregou o seu melhor para nós, que foi seu Filho amado Jesus Cristo, naquela cruz, para morrer, para sofrer por cada um de nós. E nós não podemos dar menos do que o nosso melhor. Então, nessa noite, receba a nossa melhor adoração. Receba, Senhor, o nosso coração entregue diante do Senhor. E que essa palavra, ela possa cair em um solo fértil. Que esse solo fértil seja o nosso coração, que está aberto para receber a tua palavra. Senhor, que essa semente possa produzir frutos de adoração, frutos de exaltação ao teu nome, mas que sejam frutos aceitáveis a ti, ó Deus. Muito obrigado. Nós te louvamos, te engrandecemos em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Pode aí tomar o seu assento nessa noite. Bom, Mateus capítulo 7, verso também de número 7. Esse texto conhecido e diz: Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta lhes será aberta. Eu quero apresentar o título da mensagem dessa noite, que é Os 3 verbos que revelam a fé verdadeira. Repita comigo: os 3 verbos que revelam a fé verdadeira. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus, capítulo 7, verso 7, nós vemos aqui 3 verbos importantíssimos. E quais são esses verbos? Pedir, buscar e bater. Talvez você pense, olha, são verbos que não têm ligação um com o outro. São verbos que não conversam um com o outro. Mas é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Veja, meus irmãos, que há orações que não são respondidas porque não foram ouvidas. Não foram ouvidas por Deus. Mas, missionário, como isso é possível? Nosso Deus, ele é um Deus onisciente, ele é um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Como pode Deus ele não ouvir uma oração? Existem sim orações que Deus ele não ouve. Não porque ele não pode, não porque ele não quer, mas porque nós estamos pedindo errado. Porque nós não sabemos o que estamos pedindo. Eu sempre comento com os irmãos, olha, se todas as minhas orações, até o dia de hoje, elas tivessem sido respondidas com um sim, certamente eu não estaria aqui. Porque eu já pedi muitas coisas a Deus, certamente você também. Mas que bom que Deus, ele é um pai que sabe dizer não. E o não de Deus é livramento. O não de Deus é milagre para a nossa vida. Então, veja que há orações que não são respondidas porque não foram ouvidas. Mas há outras, e isso é o que é mais desconcertante, outras que foram ouvidas perfeitamente. E mesmo assim não foram respondidas. E aí você pensa, poxa, então o que aconteceu? Deus ele está de férias? Deus ele não quer me responder? Não é porque Deus não pode, não é porque Deus não quer ouvir, mas porque a resposta imediata que ele teria para você destruiria o processo que ele está fazendo em todos nós. Então, para a sua preservação e para a minha também, muitas vezes é melhor Deus não responder de forma imediata. Veja que Mateus, capítulo 7, verso 7, esse texto que nós lemos, não é uma promessa barata de uma resposta automática, não. Mas é um convite a um caminho espiritual. Um caminho que expõe motivações, um caminho que desmonta a fé espiritual e que revela quem realmente quer Deus, quem realmente quer buscar a Deus, quem realmente precisa de Deus e quem só quer o que Deus pode dar.
Você sabia que existem pessoas assim? Pessoas que só procuram a Deus por um objetivo especial, específico. Olha, a situação na minha vida, eu estou doente, eu estou enfrentando algo, então eu vou buscar a Deus. Você conhece pessoas assim? Quem é que conhece pessoas assim? Pessoas que, quando a coisa aperta, vou buscar a Deus. Aí melhora um pouquinho, aí você vê os status lá da pessoa, curtindo a vida, bebendo todas, se acabando no pecado. Por quê? Porque ela enxerga que não precisa mais de Deus. Ela enxerga que aquilo que ela precisava, ela já recebeu. Então, qual seria o motivo de ela continuar com Deus? Mas existem também pessoas que querem de fato a Deus, de uma forma verdadeira, de uma forma única, de uma forma especial. E eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que querem Deus de uma forma verdadeira, amém? Glória a Deus. Veja que Jesus ele não diz apenas ore, ele diz entre num processo. E qual é esse processo de Mateus, capítulo 7, verso 7? Peça e lhe será dado. Busque e achará. Batam e a porta lhes será aberta. Peçam, busque e batam. 3 verbos, uma progressão, um caminho que nem todos estão dispostos a percorrer. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, é sobre esses 3 verbos que eu quero trazer um destaque nessa noite. E qual é o primeiro verbo? Peça, o verbo pedir, quando a fé ainda cabe nos lábios. Repita comigo, quando a fé ainda cabe nos lábios. Veja, meus irmãos, que pedir é o nível mais básico da relação com Deus. Pedir. Quantas vezes você já não pediu a Deus? Quantas vezes você já não, desculpa o termo, mas perturbou Deus? Você falou tanto, você pediu tanto. E o interessante é que existem muitas pessoas que são assim. Pessoas que estão prontas a pedir, mas nunca estão aptas a ouvir. Porque quando nós falamos que nos relacionamos com Deus, o que denota uma relação? Relação você fala, mas você também escuta, não é verdade? E isso é o problema da maioria dos casais. É um dos maiores problemas que acontecem em um relacionamento. Ah, mas você não me ouve. Ah, mas você só quer falar. Ah, mas você só quer pedir. Ah, mas você só quer reclamar. Não é verdade? Não precisa falar, porque senão você vai estar se acusando aí, acusando o seu cônjuge. Não precisa. Mas, de fato, isso muitas vezes acontece. Pedir é algo básico. Existem pessoas que pedem muito, que pedem a Deus, mas não estão aptas a ouvir o que Ele tem para responder. Mas isso, pedir, não é simples. Pedir pressupõe quebrantamento, admitir que você não é suficiente. Você sabia que existem pessoas que têm uma dificuldade terrível para pedir algo? Porque elas acham que pedir é um ato de humilhação. Elas acham que pedir é um ato de estar submisso, de estar abaixo de alguém. Então existem pessoas que muitas vezes não querem pedir. Não, eu não preciso, eu vou dar meu jeito. Eu não preciso, eu vou arrumar alguma coisa vai aparecer, eu vou resolver, mas eu não peço. Existem muitas pessoas assim. Veja, meus irmãos, que na teologia bíblica, pedir não é um direito, é um ato de rendição. Repita comigo, rendição. Quem pede, reconhece a autoridade. Quem pede, reconhece a autoridade. Veja, por exemplo, eu não sei se você já viu em algum lugar, praça pública, um shopping, em algum lugar, uma criança que quando quer fazer algo, quer ir ao parque, quer fazer alguma coisa, quer brincar com uma outra criança, essa criança ela vira para o seu responsável, seja o pai ou a mãe, e pede, pai, eu posso ir? Pai, eu posso fazer? Pai, eu posso? E aí o pai diz sim ou não. Ou seja, quando você pede algo, você está reconhecendo a autoridade. Veja também que quem pede se coloca abaixo. E se colocar abaixo é se colocar numa condição que você está reconhecendo que essa pessoa, ela pode te ajudar. Ela pode te ajudar. E isso denota humildade. Humildade, para você pedir, você precisa ter humildade no seu coração. Reconhecer que você precisa de alguém. Veja que é por isso que a Escritura afirma que há pedidos que não sobem. Há pedidos que nem sobem para o nosso Deus. A palavra de Deus lá em Tiago, no capítulo 4, verso 2, diz, vocês cobiçam e não têm, matam e sentem inveja, mas nada conseguem. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem.
pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Olha o que o texto diz. Vocês pedem, mas pedem mal. É por isso que muitos pedidos não sobem. Ah, mas Deus não quer me ouvir? Ah, Deus está ocupado? Deus está de férias? Deus se cansou de ser Deus? Não, não. Mas o seu pedido, infelizmente, é um mau pedido. Como eu disse, se Deus ele me desse tudo o que eu pedi, eu não estaria aqui. Assim como o pai, assim como uma mãe, precisa dizer não. Precisa falar, olha, não é o momento. Olha, você não pode. Olha, agora não é tempo. Espera mais um pouco. Olha, agora não, espera, aguarda. Assim é o nosso Deus. Ele não pode responder, ele não pode dar para você tudo o que você pede no momento em que você pede. Mas se isso não acontece, aí entra em ação o quê? A criança mimada que vive dentro de nós. A criança mimada que vive dentro de cada um de nós, que reclama quando não é atendido, que chora quando não tem atenção, que reclama quando, de fato, o pai não faz o que ela quer. Veja o que a palavra de Deus em João, no capítulo 15, verso 7, diz: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aqui nós vemos uma condicional: se vocês permanecerem em mim. A resposta, ela está disponível para você. A bênção, ela está disponível para você. Mas para isso, você precisa permanecer. E quem permanece, se sujeita. E quem se sujeita, está reconhecendo humildade. Mas isso é um processo muito difícil. Porque quando o nosso Deus ele nos chama a permanecer, não é permanecer da nossa maneira, mas é permanecer da maneira dele. É permanecer no caminho dele. É permanecer na vontade dele. É permanecer naquilo que ele preparou para cada um de nós. Será que nós estamos prontos para permanecer? Veja o que diz o Salmo de número 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Meus irmãos, essa é uma verdade que confronta. Sabe que verdade é essa? Muitos oram, mas não se rendem. Muitos oram, mas não se rendem. Eu trabalho com um rapaz que ele... Em uma conversa que nós estávamos tendo um dia, ele falou, olha, eu todos os dias, independente, faça chuva ou faça sol, eu estou ali, eu me levanto, antes de acordar de fato, de levantar de fato, de fazer, de entrar nos meus afazeres, eu me ajoelho, oro ao Senhor. Logo quando vou dormir também, antes de dormir, dobro meus joelhos, oro ao Senhor. E quando você pensa nisso, você imagina, olha, essa pessoa deve ser uma pessoa maravilhosa. Infelizmente não. Infelizmente não, faz tudo errado. Faz tudo errado. Enfim, está numa vida de pecado, está numa vida promíscua. Aí de manhã lança um versículo, quando é de tarde lança uma foto, um copão de cerveja na mão. E aí eu pergunto a você, não tem conexão? Não tem conexão. Ah, mas está proibido orar? Não. Ore. Persevere na oração. O que eu estou dizendo aqui é que muitos oram, mas não se rendem. O problema não é a oração, o problema é a não rendição. O problema é quando nós queremos nos aproximar de Deus, mas quando Ele nos chama para nós subirmos de nível, olha, filho, você está orando, que bom, mas vamos fazer isso aqui, vamos seguir nesse caminho? Ah, não, Deus, aí não. Aí está muito caro. Aí já o preço é alto demais. Não, agora eu não estou pronto. E aí, como nós queremos receber essas bênçãos, se nós não estamos dispostos a viver uma vida de rendição? Veja que existem pessoas que pedem com a boca, mas continuam sentados no trono do seu coração. E quando eu falo trono do coração, eu falo do trono das suas vontades. Pessoas que pode acontecer o que for, mas ela tem aquele pensamento, ela tem aquele sentimento e ela deixa aquilo guiar. São pessoas que não querem ser guiadas por Deus, querem ser guiadas pelo seu coração. Mas a palavra diz que o coração do homem é o quê? É enganoso. É enganoso. Cheio de falsas ideias, cheio de falsas perspectivas. Não se guie, não se deixe guiar pelo seu coração. Veja que pedir não move Deus, mas pedir revela quem governa você. Muitas coisas que você vai pedir não vai mover o coração de Deus a seu respeito. Muitas coisas que você pedir, Deus ele não vai parar tudo o que Ele está fazendo para te mandar naquele momento.
Mas quando você pede, isso está revelando quem governa a tua vida. Quem governa você. Um Deus que governa, mas é um Deus que ele diz sim, amém. Mas se ele diz não, que seja amém também. Que seja a espera, olha, agora não, amém. Amém. Porque eu sei que eu não estou vivendo o meu tempo, eu estou vivendo no tempo de Deus. E ele é onisciente, ele é dono de todas as coisas e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? E o primeiro ponto, o primeiro verbo que nós falamos nessa noite foi qual? Pedir. Peçam, como de fato diz no início do texto, peçam e lhes será dado. E aqui chegamos ao segundo tópico dessa mensagem. E o segundo verbo está relacionado ao quê? Buscar. Busque. E diz aqui, quando Deus se torna mais importante que a resposta. Repita comigo, quando Deus se torna mais importante que a resposta. Veja, meus irmãos, buscar já não é verbal. Buscar é existencial. Quando você busca algo, você quer reorganizar a vida em torno de uma ausência sentida. Você está buscando algo porque você está reconhecendo que você não tem aquilo. Você está reconhecendo que você precisa buscar algo. Olha, eu preciso alcançar. Eu preciso daquilo. Eu preciso chegar até lá. Eu preciso realizar isso. Buscar é quando você precisa reorganizar a vida em torno de uma ausência sentida. Por exemplo, quando nós queremos um concurso público, passar em um concurso público, o que você faz? Você fica parado? Você fica esperando ser sorteado? Não, você busca isso. E buscar está relacionado ao que? A estudar, a se preparar, estar ali atento a tudo, as informações, qual vai ser a banca, qual vai ser o dia, enfim, você se prepara. Porque quem se prepara é porque está buscando algo. Quando de fato você está buscando alguém na sua vida, quando você está precisando de alguém na sua vida, seja na vida sentimental, você busca algo. E aí você tem os seus padrões, olha, eu preciso escolher uma pessoa sim de Deus, uma pessoa que respeita a sua família, uma pessoa que tem esses padrões, você está buscando algo. Quem busca, quer encontrar. Isso é interessante. Ninguém busca nada com o intuito de não encontrar. Você já viu alguém fazer isso? Você já parou na rua, perguntou, o que você está fazendo? Ah, estou procurando uma coisa aqui, mas eu não quero encontrar, não. Isso não existe, não tem sentido, não tem lógica nisso. Quem busca, quer encontrar algo. Veja que na Bíblia, buscar a Deus nunca significou procurar algo perdido, mas responder a um chamado. Você pode dar um glória a Deus? Quantos aqui vão responder ao chamado de Deus? Deus só é achado por quem decide perder outras coisas. Olha que maravilha. Deus só é achado por quem decide perder outras coisas. Deus está te convidando nessa noite a você perder algumas coisas na tua vida. Perder aquilo que não cabe mais. Perder aquilo que não precisa mais estar na tua vida. Perder até mesmo a sua vida. Mas como assim? Se eu vou perder a vida? Não, eu não estou falando da tua vida, do teu respirar, não. Eu estou falando da tua vida associada ao mundo. Deus está te chamando para você perder de vista o que você fez no passado. O que no mundo hoje chama a sua atenção. O que no mundo hoje prende você. Perca isso de vista e se deixe ser achado por Deus. Amém? Veja que a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 29, verso 13, diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Temos aqui mais uma condicional. E que condicional é essa? Vocês me buscarão e me acharão. O versículo começa maravilhoso. Buscar e achar. Buscar ao Senhor e achar. Que maravilha. Que maravilhoso. Mas a continuação traz uma condicional. Quando está ligado a um posicionamento, a um tempo, está ligado a algo que nós precisamos fazer. Quando me buscarem, ou seja, quando me buscarem, isso quer dizer que nesse momento não está me buscando. Então, quando me buscarem de todo o coração. O texto não diz com o coração parcial, o texto não diz 1/3 do coração, o texto não diz metade do coração, não, ele diz de todo o coração. O coração, meus irmãos, ele está relacionado não apenas à vida, mas toda a caixa de sentimento, todo o ambiente de sentimento que nós temos.
Ou seja, quando vocês me buscarem de todo o coração, quando toda a sua vontade, quando todos os seus desejos estiverem relacionados a mim, aí sim vocês me acharão. Olha o que diz a palavra lá em Mateus 6, versículo 33, como já foi lido aqui. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. As pessoas pensam que a gente prepara, mas não é programado não, tá, irmãos? Pode confiar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão o quê? Acrescentadas. O problema é que aqui existe um erro, não do versículo, não do texto, não de Deus, mas um erro nosso de interpretação. Porque nós queremos buscar primeiro todas as coisas. Você já ouviu pessoas falarem assim, não, eu só vou servir a Deus quando eu me formar, quando eu terminar a faculdade, quando eu encontrar um emprego dos sonhos, quando eu tiver uma família formada, quando eu tiver uma família perfeita, quando eu tiver 5 cachorros, quando eu tiver 3 carros na garagem, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver... Pessoas que estão buscando tudo no mundo, estão buscando todas as coisas e esquecem de buscar o mais importante. Porque o que o texto diz? Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Não só o reino de Deus, mas o que também? A sua justiça. Porque quem busca o reino de Deus tem que saber que a justiça dele vem junto. Porque o nosso Deus, ele é um Deus justo. Ele é um Deus que permanece fiel. Então busque em primeiro lugar ao Senhor. Busque primeiro as coisas de Deus. E aí diz o texto, todas estas coisas, tudo que você imaginar. Ah, mas o meu sonho é ter isso. Você pode ter. Ah, mas o meu sonho... Você pode ter. Ah, você pode ter tudo isso que você imaginar. Se, em primeiro lugar, você buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu posso ouvir um amém? A palavra de Deus em Oséias, no capítulo 6, verso 3, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O texto não diz apenas conhecer, mas prosseguir em conhecer. Sabe o que isso está falando? Até quem conhece, até quem é de casa, até quem já serve, precisa continuar buscando. Precisa continuar prosseguindo, conhecendo ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso está ligado a uma caminhada. Isso está ligado a algo que nós precisamos avançar. Tem pessoas que conheceram o Senhor há décadas, mas permanecem ainda lá no início. São pessoas que ainda não avançaram. São pessoas que ainda precisam prosseguir. Sabe o que é prosseguir? É continuar, é avançar, é andar, é sair do lugar, é sair do ambiente de conforto, é sair do ambiente de estagnação, é prosseguir em conhecer ao Senhor. É isso que ele nos chama. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Quem busca algo, está buscando algo profundo, está buscando um relacionamento. Esse texto de Isaías capítulo 6, verso 13, está relacionado a isso. Relacionamento, intimidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O texto está falando o seguinte, você não basta conhecer, você tem que prosseguir. Você não casa, você não encontra uma esposa, um marido, você não encontra sem conhecer essa pessoa. Ah, eu conheci uma pessoa na semana passada, vou casar daqui a 2 semanas. Não é assim, isso não existe. Você precisa conhecer, você precisa prosseguir, porque na medida que você conhece, na medida que você prossegue nesse conhecimento, nessa intimidade, você cria uma relação, um relacionamento. E aí você tem mais intimidade com a pessoa, você conhece mais ela, você sabe quem de fato ela é. Ela também, em contrapartida, conhece você. E esse é o nosso relacionamento com Deus. Deus ele já nos conhece, porque ele já nos formou. Mas muitos ainda precisam conhecer mais a Deus. Precisam entender mais a Deus. E essa palavra é complicada. Como assim entender a Deus? Porque ninguém explica a Deus. Mas quando nós seguimos a Ele, quando o nosso coração está totalmente disponível nas mãos dEle, até o não de Deus nós entendemos. Ao invés de chorarmos, ao invés de reclamarmos, ao invés de amaldiçoarmos todos que estão à nossa volta, quando nós somos maduros espiritualmente, Deus fala, não! Você diz, amém, Senhor. Muito obrigado. Veja, meus irmãos, há pessoas que pedem a Deus saúde, provisão, portas abertas, mas não buscam a sua face.
São pessoas que não buscam a vontade de Deus. São pessoas que não buscam o seu caráter. Mas elas querem, elas pedem saúde, provisão, portas abertas, milagre, cura, transformação, renovo. Mas não querem buscar a face do Senhor, não querem buscar a presença, a vontade do Senhor na sua vida, não querem buscar o caráter de Cristo na sua vida. Pessoas que só querem viver um relacionamento com Deus de forma parcial. Mas o nosso Deus, ele ainda é um Deus maravilhoso, bondoso, que ele ainda assim ele nos dá bênçãos completas. Mas o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, misericordioso, um Deus tremendo, um Deus que não olha para as nossas impossibilidades, mas ele olha assim para as nossas possibilidades. O que nós podemos nos transformar, o que nós podemos nos tornar, e ele nos incentiva, ele continua, sabe, nos dando oportunidades. Buscar é quando Deus deixa de ser o meio e passa a ser o fim. Tem pessoas que não buscam a Deus, sabe por quê? Por conta das suas histórias, por conta do seu passado, por conta dos traumas. Tem pessoas que viveram uma vida no lamaçal de pecado, uma vida totalmente errada, e não se sentem dignos, não se sentem nem aptos para buscar a Deus. Olha, eu não posso buscar a Deus porque Ele não vai me aceitar. Eu não posso buscar a Deus porque Ele vai me rejeitar. Isso foi o que o inferno ele coloca no coração de muitas pessoas, no pensamento de muitas pessoas. Pessoas que estão sujas, pessoas que estão sendo levadas para o inferno por essa mentira. Pessoas que acham que Satanás ele tem poder de marcar você. Nós estamos falando de um Deus que nos lava por completo. Um Deus que limpa as nossas feridas. Um Deus que limpa toda a nossa sujeira. Ele é um Deus que quando o seu filho que estava perdido, ele torna a voltar para casa, ele não quer saber, olha, mas eu vou dar sandálias novas. Mas o meu pé está sujo, não importa, toma sandálias novas. Eu vou te dar vestes novas. Mas não deixa. Não, eu vou te dar vestes novas. Não importa o que você viveu lá, o que você passou, deixa para lá. Agora é daqui para frente, é eu e você. Mas eu vou colocar um anel no meu dedo, mas como assim? Eu estou com a mão suja, deixa eu lavar a mão. Não. Você não está entendendo? Eu não me importo com a sua sujeira. Você não está entendendo? Eu não me importo com o que você viveu lá atrás. Eu não quero saber por onde você andou. O que importa é que você está aqui hoje. O que importa é que você voltou para casa. O que importa é que hoje você está tendo uma oportunidade. Não desperdice essa oportunidade. Não basta, não importa o que aconteceu no meio do caminho. Deus, o nosso Senhor, ele deixa de ser somente o meio e passa a ser o fim. E como nós falamos que ele é o fim, ele é o nosso pouso. Um avião, para encerrar uma viagem, ele precisa pousar. Ele precisa se estabelecer. Assim como um porta-aviões que está no meio do oceano. Você olha para aquele oceano, você não enxerga nada, você só vê água. Você só vê água para todos os lados. Mas existe em algum lugar um porto seguro. Existe em algum lugar um lugar que você pode pousar. Um lugar que você pode ali permanecer. Esse lugar espiritualmente é o Senhor. É o nosso Deus. Não importa se você está olhando para o seu lado, se você olha para o horizonte, você não vê nada, você não enxerga nada, você não enxerga oportunidade, você não enxerga expectativa. Saiba que no meio de tudo isso há um porto seguro chamado Jesus Cristo. E Ele está pronto para receber você, porque Ele será o nosso fim, o nosso pouso. Amém? E então falamos desse segundo verbo, que é buscar. Então chegamos agora ao terceiro e último verbo dessa noite, cujo texto diz lá em Mateus, versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta lhes será aberta. O terceiro verbo dessa noite é o bater. Batam e lhes será aberto. Quando a fé sobrevive ao silêncio de Deus. Repita comigo. Quando a fé sobrevive ao silêncio de Deus. Veja, meus irmãos, bater é o verbo mais violento desse texto. Mas como assim bater? Quando nós falamos de bater, nós falamos de algo violento, algo
que requer mais contato, algo que muitas pessoas olham pelo lado violento, porque aqui não há promessa de tempo, mas há garantia de resposta imediata. Quando você bate, batei, batam, e a porta lhes será aberta. Sabe por que essa resposta é imediata? Porque as portas do Senhor sempre estarão abertas para aqueles que o batem. Sempre estarão disponíveis para aqueles que querem. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar, não importa a situação. Sempre que você bater, essa porta estará aberta. Ah, mas por quê? Ah, mas há explicação? Não há explicação. Porque nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para crer. Porque ninguém explica Deus, ninguém explica os métodos de Deus. Porque Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer e com quem Ele quer. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não precisa explicar, Ele não precisa te dar um relatório, Ele não precisa te dar um texto dos seus adjetivos. Não, Ele é Deus. Certa vez, Moisés perguntou, mas quem, Senhor? Quem eu irei anunciar? Quando me perguntarem o que eu vou dizer, Deus ele disse, diga que eu sou o que sou. Mas eu sou o que sou e acabou. Você vai falar, eles não vão entender, mas eles vão sofrer por aquilo que eu vou enviar até eles. E de uma forma dura, de uma forma que vai ser violenta, eles saberão quem eu sou. Eu sou o que sou. Veja, meus irmãos, que bater significa eu sei que há uma porta. Você só pode bater em uma porta. Não apenas isso, se você bate em uma porta buscando ser atendido, você sabe que há alguém ali. Há alguém naquele lugar. Você já passou por uma situação de ir em algum lugar, de se programar para ir na casa de alguém, aí você chega lá, você bate, você chama, você liga, você tenta e essa pessoa não está em casa? Você já passou por isso? Qual o sentimento que você tem? Sentimento de frustração, não é? Poxa vida, perdi tempo, poderia ter feito outra coisa, gastei tempo, gastei passagem, me arrumei à toa. Poxa, vim aqui e não tem ninguém em casa. Mas com o nosso Deus é diferente. Quando nós batemos nessa porta, nós podemos ter a certeza que há alguém dentro da casa. Nós temos a certeza que o dono da casa, ele jamais se ausenta. Porque ali ele faz morada. Ali ele faz morada definitiva. E ele está te chamando para você entrar para essa casa. Para você entrar para essa presença. Podemos dizer que essa casa a qual nós devemos bater são as mansões celestiais. É o céu, é a eternidade, como muitos de nós conhecemos. E essa eternidade, essa salvação está disponível para você. Basta você pedir, basta você buscar, basta você bater e essa porta vai se abrir. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. E ele diz ainda, olha, eu permaneço nessa casa. Eu sou o dono da casa e eu permaneço aqui. E tem um detalhe. Eu nunca vou embora. Eu sempre permanecerei aqui. Eu sempre estarei aqui dentro dessa casa quando você precisar. Meus irmãos, este é o lugar onde muitos desistem e onde a fé verdadeira ela nasce. Veja que a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 18, verso 1 diz: Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. A palavra de Deus também em Lamentações, capítulo 3, verso 31 ao 33 diz: porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Olha o que diz também lá em Romanos, no capítulo 8, verso 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Com perseverança o aguardamos. Você crê nessa promessa? Que um dia Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja?
E eu pergunto, quantos querem estar dentro da casa? Quantos querem estar dentro dessa casa? Eu quero. E eu sei que por mais que você não tenha levantado a mão, no fundo, você quer sim estar dentro dessa casa. Veja, meus irmãos, que o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus não é ausência, mas é uma ferramenta. É uma ferramenta para moldar você. É uma ferramenta para preparar você. É uma ferramenta para cuidar de você. Para tratar você em qual sentido? Porque nós somos ansiosos, não é verdade? Nós somos ansiosos. Nós queremos algo para amanhã. Nós queremos algo para hoje. Nós queremos que tudo seja resolvido hoje. Mas não é assim. Não é assim. Muitas vezes o problema é desse tamanho. Nós construímos um castelo. Nós construímos uma pirâmide. O problema é pequeno. O problema é resolvido rapidamente. Mas pela nossa ansiedade, não é nem falta de fé, mas é ansiedade. Pela nossa ansiedade, nós transformamos aquilo, como muitos falam aí, numa tempestade. Criamos uma tempestade em um simples copo d'água. Por quê? Porque o silêncio de Deus, guarda isso para a tua vida aí, tá? O silêncio de Deus também é uma resposta. O silêncio de Deus também é um cuidado. O silêncio de Deus também é um direcionamento. Deus, ele usa portas fechadas para formar corações que não retrocedem. Deus, ele usa muitas situações, portas fechadas, para formar, para forjar, para tratar corações que não retrocedem. Corações que precisam se voltar para a presença dele. E aí Deus, ele vai falar, olha só, eu sei que você está ansioso, eu sei que você quer isso, eu sei que você acha que isso vai ser no seu tempo, mas não vai, vai ser no meu. Ah, vai ser no meu tempo e acabou. Basta que nós entendamos, basta que nós reconheçamos o tempo de Deus e vamos aguardar orando, buscando a Ele, continuando batendo. Uma hora vai acontecer, uma hora essa porta vai se abrir, uma hora essa porta de emprego vai aparecer, uma hora essa oportunidade vai surgir, uma hora isso vai acontecer. E sabe qual é o interessante? Quando aquilo acontece, quando aquilo que nós transformamos em algo terrível na nossa vida, aí você pensa, essa é a maior dificuldade que eu já vivi. Esse é o maior problema que eu já tive na minha vida, eu nem sei se vai ser resolvido. Aí é resolvido? Aí você olha para trás, realmente não era desse tamanho todo, não. Realmente eu que fiz confusão. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil olhar quando a situação ela já está concluída. É mais fácil olhar para o mar revolto quando você está lá na areia. É mais fácil olhar para uma tempestade quando você está dentro de casa, confortável. Mas e quando você está na tempestade? E quando você está no meio do mar revolto? E quando você está no meio daquela tempestade, daquela situação? Aí é difícil. Aí é difícil. Mas o nosso Deus, ele tem experiências com tempestade. Fala com a pessoa que está no seu lado. O seu Deus tem experiência com tempestade. Diz o texto que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Dormindo. Mas não era só isso. Enquanto ele estava dormindo, sabe o que estava acontecendo? Uma tempestade. O mar revolto, o vento terrível. E aí, os próprios pescadores. Nós não estamos falando, irmãos, eu não estou falando aqui de pessoas que entraram no barco pela primeira vez. Não. Eu estou falando de pessoas que viviam mais no barco do que em terra. Eu estou falando de pescadores. Eu estou falando de homens que viviam no mar. Homens que não era a primeira tempestade. Agora, imagine o tamanho dessa tempestade. Era uma tempestade terrível. Uma tempestade que amedrontou até aqueles que já haviam passado por isso. Porque eu tenho certeza que quando eles estavam ali no mar, quando eles estavam no barco, certamente Pedro pensava, oh, Jesus, isso aqui é minha área, tá? O que o senhor quiser saber, pergunta para mim que eu te explico, tá bom? Isso aqui é minha área, isso aqui é meu departamento, isso aqui eu conheço, isso aqui é meu, é minha área. E aí Deus permite que aquela tempestade venha para trazer terror para eles.
terror. Imagine você, um homem acostumado com o mar, com tempestade. Existem provas no meio da situação que a gente pensa assim, não, isso aqui é tranquilo para mim, deixa que eu resolvo. Senhor, pode ficar aí de stand-by, não precisa se preocupar não, isso aqui eu dou conta. E aí o negócio que parecia simples começa a aumentar. Começa a se transformar em algo pior. Aquilo que era pequeno, quando você vê, já está grande. E aí você pensa, misericórdia, eu não pensei que ia acontecer isso. Aí no meio do caminho você fala, Senhor, desculpa, tá? Me perdoa aí, mas me ajuda, por favor. E aí Jesus estava dormindo, e naquele momento os discípulos acordam Jesus. Sabe o que é interessante? Nós pensamos assim, como Jesus tinha um sono pesado. No meio de uma tempestade, está dormindo. Então Jesus estava ali, as pessoas, como assim Jesus dormindo no meio da tempestade? O sono tem que ser pesado. Mas não é isso. Não é que Jesus tinha um sono pesado, não. É porque Jesus estava convidando eles, olha, eu estou descansando, vem descansar comigo também. Para de se preocupar, para de ficar aterrorizado com a tempestade. Eu estou descansando, vocês não dizem que me seguem, então descansem também. É isso que ele diz muitas vezes para nós. Olha, eu sou o dono do tempo, eu sou o dono de tudo. Eu sou o Deus do impossível. Eu não trouxe vocês até aqui para vocês morrerem numa tempestade. Porque quem controla a tempestade sou eu. Assim como os peixes que lá estão, assim como todos os animais, assim como tudo que há na terra, eu que controlo. Então, parem de ficar ansiosos. Parem de ficar aterrorizados, achando que essa é a última batalha de vocês, achando que dessa vocês não vão passar. Descansa, confia. E naquele momento diz o texto que Jesus, ele se levanta e ele dá ordem para que o mar se acalmasse. Você sabe o que aconteceu? Eu acho que você não sabe, não. O mar se acalmou. O mar se acalmou pela palavra de Jesus. Aí você está pensando, mas essa situação na minha vida, então eu vou precisar que Jesus ele desça de novo para acalmar os meus boletos, para acalmar o que eu estou enfrentando. Não! Sabe por que o mar ele se acalmou? Porque foi pela palavra de Jesus. Essa palavra está disponível a nós. Ela está disponível para você. Ela está disponível a todos nós. Use a palavra de Jesus. Meus irmãos, o nome de Jesus está disponível a nós. Nós que não sabemos usar. Nós que não sabemos administrar isso. Lembra da oração? Vocês oram, vocês pedem, mas o problema é que vocês pedem mal. Assim é o nome de Jesus, nós sabemos. Nós sabemos que nós temos acesso, mas nós não usamos. A gente pede muitas vezes ajuda ao doutor Google, a gente pede ajuda ao chat GPT, a gente pede ajuda aos nossos amigos, como é que eu resolvo isso, como é que eu faço? E a gente esquece que algo está disponível a nós, que é o nome de Jesus. Ah, mas, poxa, missionário, por que os milagres não acontecem mais? Por que as pessoas não são curadas, como diz na Bíblia, como está na Bíblia? Sabe por quê? Porque as pessoas não estão usando mais o nome de Jesus. Porque as pessoas não querem mais usar esse nome. As pessoas acham que tudo... não, isso aí é natural. Peraí. Para de envolver Deus. Meus irmãos, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Para que esse negócio... não. Tudo é espiritual, sim. O natural, ele está submisso ao espiritual. O espiritual, ele não para. Enquanto o mundo natural, ele para, o mundo espiritual não para. O mundo espiritual está agindo. Está se renovando cada dia. E certamente nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, Satanás, ele sempre está procurando algo. E eu sempre falo isso aqui, enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, enquanto você está repousando, enquanto você está reforçando as suas forças, o inferno está preparando algo para você. Está preparando alguma coisa para tirar você da presença. Está preparando alguma coisa para atrapalhar você, tirar você da graça. Por quê? Porque o espiritual, ele existe. Então nós concluímos
dizendo que o que Deus está realmente formando. Talvez Deus não esteja atrasando a resposta. Talvez Ele esteja apressando a sua formação e a sua preparação. Muitas vezes a gente olha, a resposta não está chegando. Deus ele está atrasado. Deus ele está atrasando a resposta. Não é que ele está atrasando a resposta. Ele está preparando e acelerando o teu preparo, a tua formação, para você receber aquilo. Então, se Deus ele ainda não respondeu, lembre-se disso. Pense nisso, olha, se Deus não respondeu algo é porque Ele está me forjando, Ele está me preparando para receber aquilo. Então espere, aguarde, espere no Senhor, confia nele e o mais Ele fará na tua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque respostas mudam circunstâncias, mas processos transformam pessoas. Pega isso para a tua vida. Respostas mudam uma circunstância, uma situação, mas processos transformam as pessoas. Sabe o que é processo? Processo é algo que demora. É algo que leva tempo. É algo que não acontece de uma semana para outra. Leva tempo. Forjar uma arma, forjar uma espada, leva tempo. Tem que bater. Tem que bater para forjar, para uma boa espada ela ser formada. Ela precisa apanhar, ela precisa passar pelo processo do fogo. Ela precisa receber martelada. Quanto mais martelada ela recebe, mais forjada, bem forjada ela fica. Você acha que é diferente com a nossa vida? Você reclama das marteladas que você toma. Você reclama das pancadas que você toma. Receba isso como um processo que você está sendo forjado. Ah, mas eu recebi mais pancadas do que qualquer um. Glória a Deus. Você vai ser então uma espada como qualquer outra foi. Porque Deus ele está te forjando, Ele está te preparando. E a pergunta dessa noite não é o que você está pedindo, mas até onde você está disposto a ir para continuar buscando e batendo, mesmo quando Deus se cala. Essa é a pergunta. Mas a resposta, eu não posso dar por você. A resposta, Deus ele não pode dar por você. A resposta, nosso amado Tacito não pode dar por você. Somente você mesmo pode responder isso. Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposta a continuar buscando e batendo? E continuando ali, mesmo quando Deus ele se cala. Mesmo quando Deus ele não te deu a resposta que você esperava. Até onde você está disposto ou disposta a ir? Quero convidar você nessa noite a se colocar de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração, se assim você pode. Aleluia.